Olá você, meu irmão, minha irmã, como vamos? Superando, vencendo, avançando, vivendo. Glória a Deus pela vida. Você está se cuidando, né? Cuide-se. Você sabe que se você se cuidar e se eu me cuidar, Deus tem muito mais facilidade de cuidar de mim e de você. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a quinta lição da editora Betel. E o título desta lição é Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. São 5 arrazoandos que eu quero fazer. O primeiro arrazoando é que nós temos aqui bem claras 3 armaduras. A de Saul, a de Davi e a de Deus. A de Saul só servia para Saul. A de Davi só servia para Davi. E a de Deus servia para Saul, servia para Davi, serve para mim e serve para você. Serve para todos que nele confiam. Por isso que quando Saul quis colocar a armadura dele em Davi, Davi não sabia nem andar com aquilo. Quanto mais lutar, quanto mais se defender com aquilo. Da mesma forma, se Davi pegasse a armadura dele e vestisse Saul, Saul ia fazer o quê? A armadura de Saul deu muitas vitórias a ele. A armadura de Davi deu muitas vitórias a ele também, a Davi. Isso quer dizer, sabe o quê? Que habilidades, formas, maneiras de enfrentar o inimigo, armas que cada um tem, são diferentes. Por isso que a armadura de Saul não ia ajudar Davi em nada. Da mesma forma que a armadura de Davi não iria ajudar Saul em nada. Porque cada um tem sua maneira, tem sua forma de fazer. Cada um tem seus artifícios, suas estratégias. Cada um é cada um. E cada um é um mundo de possibilidades. Isso quer dizer que o que eu fiz para resolver um problema não necessariamente vai ser o que você vai ter que fazer para resolver um problema parecido com o meu. Cada um é cada um. Outra coisa interessante é que cada um tem suas próprias armas para se defender e para atacar. Cada um sabe fazer a seu modo alguma coisa. E eu não posso exigir que você use a minha armadura. A minha armadura, que para mim me deu muitas vitórias, pode te causar derrota. Por isso que as experiências são individuais. A experiência de Abraão, a experiência de Isaac, a experiência de Jacó com Deus e de todos os heróis da Bíblia. A experiência de Davi. Nós vamos pegar dessas experiências um princípio e não a única forma de fazer. Porque a armadura de Saul imobilizaria Davi. Por isso que Davi largou aquilo e pegou a sua armadura. Mas a armadura de Saul era muito melhor do que a armadura de Davi. Davi tinha uma funda, pedras e um alforje. E Saul tinha capacete, tinha espada, tinha lança, tinha couraça. É claro que se Davi entrasse na armadura de Saul, Davi teria mais chance? Você sabe que não, seria a derrota. Cada um é cada um. E Deus usa cada um com suas habilidades, com sua maneira de agir e de fazer, com sua armadura. Agora, o que mais interessa aqui é que a armadura de Deus serve para todos nós. Deus não desqualifica a nossa armadura. Deus não nos anula. Deus não nos torna um zero à esquerda. Não. Cada um de nós tem a sua própria armadura. Agora,
sobre esta nossa armadura, acima desta nossa armadura, que seja colocada a armadura de Deus, a verdade, o capacete da salvação, a bota da justiça, a espada da fé, o escudo da fé, a armadura de Deus revestindo a nossa armadura. E aí nós vamos vencer, porque nós vamos junto com Deus atacar, defender, combater, vencer. Não abra mão da sua armadura. Não pegue a armadura de ninguém. Para ele deu certo, para você pode não dar. Use as suas armaduras. E quando você usar a sua armadura, não despreze a de Deus, superior, a minha e a sua. E sabe quem é que vai nos garantir vitória mesmo? Não é a minha armadura. Não é a sua armadura. Não é a armadura de Saul nem a de Davi. É a armadura de Deus. E ela pode ser minha, pode ser sua e pode ser de qualquer um. O nosso segundo arrazoando é sobre o que é que você vê, o que é que eu vejo. Exemplos. Os 12 espias que foram à terra a mando de Josué para ver o que havia na terra de Canaã, 10 deles viram gigantes. Viram que aos olhos dos gigantes eles eram como gafanhotos e viram a si mesmos como gafanhotos. 2 daqueles 12 espias, Josué e Caleb, viram os gigantes como pão que seria devorado por eles. Estevão, quando seus inimigos olhavam para ele com raiva, querendo fuzilá-lo e querendo, o que fizeram depois, apedrejá-lo. E Estevão, enquanto os seus inimigos queriam acabar com ele, não ficou olhando a fúria do inimigo, a maldade do inimigo. Ele disse que via o céu aberto e Jesus à direita do Pai, como que a esperar por ele. O que é que eu vejo, o que é que você vê em momentos de aflição, de angústia, de decisão que pode mudar a nossa história? Aqueles 10 espias, porque não viram o que Josué e Caleb viram, não entraram na terra prometida. Eles e toda a geração que queria com eles e sob a liderança deles voltar para o Egito, não entraram na terra. Eles e todos os demais. Josué e Caleb, porque viram o que viram, entraram na terra. E Josué acabou até sendo o sucessor de Moisés, porque viu o que viu. Estevão, o primeiro mártir da igreja, e ele viu Jesus. O que foi que Davi viu quando chegou ao acampamento? Davi viu a oportunidade de glorificar a Deus. Quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército, que afronta os exércitos do Deus vivo? E o que
o rei vai dar a quem vencer esse cabra aí? Ele viu a oportunidade. O vento estava soprando a favor. O que Davi viu? O tamanho da lança do gigante, o tamanho da couraça do gigante, o tamanho da espada do gigante, o tamanho do escudo do gigante, o tamanho do pé do gigante. Ele tinha quase 3 metros de altura. O pé dele tinha que ser uma base grande. Davi viu a fúria do gigante. Davi viu a ousadia do gigante? Não. Sabe o que foi que Davi viu? A testa do gigante. Uma testa daquele tamanho ali. Eu não erro, mas não erro mesmo. E ainda com a ajuda de Deus, aí é que eu não vou errar. Eu derrubo a latinha, rapaz, de refrigerante a 50, 60 metros. Uma testa daquela, aquilo ali é um outdoor. O que eu vejo? O que você vê na hora da angústia? Davi via muito maior do que o gigante, o Senhor dos exércitos. Muito mais poderoso do que o gigante, o Senhor dos exércitos. Muito maior do que o problema, o Senhor, diante do qual não há problema. Nosso terceiro arrazoando é que em momentos assim entram em cena os Eliabes. Quem são os Eliabes? São aqueles que não fazem e vão contra quem quer fazer ou quem faz. Eliabe era o nome do irmão mais velho de Davi. Foi o primeiro a ser apresentado por Jessé a Samuel. Samuel queria ungir um rei entre os filhos de Jessé. E o primeiro que Jessé mostrou foi Eliabe. Primeiro porque era o primogênito. E para o primogênito, naquela cultura, era reservada a melhor porção. Segundo porque Eliabe era bonitão, espadaúdo, grandão. Bonitão mesmo. Espadaúdo, forte, bombado. Eliabe representa aqui pessoas que se opõem a nós. Quando Davi chegou ao acampamento, onde estava sendo travada a batalha, ele já veio logo, seu presunçoso, o que está fazendo aqui? Você acha que você tem alguma chance? Você tinha que estar lá cuidando das ovelhas. O que você veio fazer aqui? Você é um menino, você é uma criança, está fazendo aqui o quê? Eu sim sou um soldado, eu estou aqui para defender o meu país, defender o meu rei. Só que na hora que o gigante fazia os desafios, ninguém, principalmente Eliabe, demonstrou algum interesse, alguma vontade de pelo menos guerrear contra o gigante. Na hora de tomarmos algumas decisões, de fazermos algumas coisas que Deus quer que nós façamos, sempre aparece alguém querendo nos tirar da jogada. Sempre. Eliabe não entendia que ali estava em jogo coisas muito maiores do que a sua vaidade. Ali estava em jogo a honra de Deus. Ali estava em jogo a glória do Senhor da glória. Golias afrontava o exército de Deus. Então, se afrontava o exército de Deus, afrontava o Deus daquele exército. Você vê que quando ele vai lutar contra Davi, ele amaldiçoa Davi em nome dos seus deuses. Estava havendo ali uma guerra espiritual muito grande e Eliabe nem totalmente fora de sintonia. Estava ali em jogo o plano de Deus de manter o seu povo.
Já pensou se Golias vencesse? Israel destruído? O Deus de Israel humilhado? Ali estava em jogo o plano da salvação de Deus para os homens. Porque se o povo do qual viria o Messias estava destruído, derrotado, se o Deus que prometeu a salvação ao mundo estava humilhado, derrotado, quem queria dar mais valor a este Deus e esperar alguma coisa deste povo? Ali estavam muitas coisas em jogo. E Eliabe só via a si próprio, seu umbigo. Por isso, não temos medo de dizer que os Eliabes são parceiros do diabo. É pesado dizer isso, mas é o que é. Estão sendo usados para que os planos de Deus não se concretizem. Por isso Jesus foi duro com Pedro. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje, Pedro, bem-aventurado és tu. Daqui a pouco, olha, o Filho do Homem vai ser levado, preso, humilhado, maltratado e morto. Não, Senhor, não faça isso não. Que história é essa de morrer? Tira isso de pauta. Pedro falou isso, você se lembra? E qual foi a forma com que Jesus tratou isso? Este comportamento de Pedro? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro, você está sendo usado pelo diabo. Você é Eliabe. Há um projeto, há um plano de Deus a ser realizado e você quer tirar esta possibilidade. Um instrumento do diabo. Que eu e você jamais sejamos instrumentos do diabo para tirarmos alguém de fazer o que tem que ser feito para que a glória de Deus prevaleça na terra. Para que os planos de Deus se concretizem na terra. Nosso quarto arrazoando é a diferença capital entre soldados de Saul e soldados do Deus vivo. Servos de Saul e servos do Senhor dos exércitos. Os servos de Saul viam apenas a ameaça, o gigante. Viam as circunstâncias, todas desfavoráveis. E o servo do Deus vivo via além das circunstâncias. Os servos de Saul, os soldados de Saul, ouviam as afrontas. O soldado do Deus vivo ouvia a voz do Senhor dizendo: este é como o leão, como o urso. Eu não te dei vitória sobre um e outro? Sobre esse aí também. Os soldados de Saul viam o fim. O soldado do Deus vivo via o começo, uma história nova. Os soldados de Saul estavam dominados pelo medo. O soldado do Deus vivo estava dominado pela vontade de derrotar aquele inimigo. Os soldados de Saul não tinham coragem de batalhar nem por si mesmos, quanto mais por Saul. O soldado do Deus vivo tinha coragem de batalhar por si, por eles, pelos soldados de Saul e pelo Deus de Israel. Davi
era o único que poderia lutar contra Golias. Por quê? Porque todos os outros ali eram soldados de Saul. Só Davi era soldado do Deus de Israel. Eu não quero ser soldado de A nem de B. Eu sou soldado do PT. Eu sou soldado do Bolsonaro. Eu sou soldado de A e de B. Às vezes a gente escuta isso aí, né? Não. Eu faço questão de ser soldado de Jesus Cristo. Posso apoiar A ou B, dependendo de suas ideias, de seu comportamento, de sua história, do que ele pode oferecer. Apoio. Mas você sabe que os homens nos decepcionam. Agora Deus jamais nos decepcionará. Eu não levanto bandeira de A e de B, não. Eu levanto bandeira de JC, Jesus Cristo. Sou e quero ser sempre soldado do Deus vivo e não soldado de A ou de B. Nosso quinto e último arrazoando é sobre o que viam em Davi. O que Eliabe via em Davi? Um mané, uma criança, um Zezinho, cuidador de ovelhas, de poucas ovelhas, e presunçoso, querendo se meter onde não deveria se meter. Ele nem soldado era, o que ele estava fazendo ali? Olha, Davi está vindo para lá para levar coisa para aquele cabra comer, você já pensou? Aos olhos de Saul, quem era Davi? Um tocador de harpa, uma criança que ficava com seu brinquedinho ali, uma funda, né, jogando pedra ali. O que era Davi? Uma criança que foi lá ajudado, tocar para ele quando o espírito mau se apossava dele. Mas ele não via Davi como alguém tão especial, apesar de que, quando Davi foi levado ao palácio para tocar lá, disseram a ele, olha, ele tem o Espírito de Deus. Mas ele via Davi como uma criança, um escudeiro, levava o escudo dele em alguns momentos. Jessé, o pai de Davi, que colocou em Davi o nome Davi, que quer dizer o preferido, o amado. O próprio Jessé viu o que em seu filho Davi, em seu filho caçula? Nada. Nem apresentou Davi a Samuel, foi Samuel que exigiu. Porque Deus falou, olha Samuel, não é nenhum desses aí não, é um que ainda não chegou aqui. Se Jessé deu a Davi o nome de preferido, para Jessé, Davi era o preterido. E como foi que Deus viu Davi? Dentro de Davi, Deus viu um matador de gigantes, um rei, um guerreiro. Por isso que aquela lição que Deus deu a Samuel, que o Senhor não vê o externo, não vê a fachada, o Senhor vê o interno. Não importa como que você é visto, como que você é vista, como que algumas pessoas olham você. Importa como Deus te vê. E você sabe que Deus vê o interno, o íntimo. Seus sonhos, seus planos, seus projetos, seus ideais. Sua dedicação, sua reverência, seu respeito, sua vontade de fazer a obra dele, sua vontade de ser útil neste mundo, sua vontade de ser bênção na terra. É isso que Deus vê, é o que está dentro. Quantas pessoas são enganadas pela fachada? Inclusive,
Há alguns ditados que tratam disso, né? E um dos mais conhecidos é: não é pelos cabelos grisalhos que se identifica um homem, porque os canalhas também envelhecem. Não é pela roupa que se identifica se a pessoa é uma pessoa de bem ou de mal, porque os bandidos se vestem muito bem. Não é pela oratória que se identificam os santos, porque os enganadores têm o poder do convencimento, da oratória, da eloquência. Por isso, uma coisa linda, que a Deus ninguém engana. E de vez em quando a gente se surpreende com algumas histórias aí de alguns homens ou de algumas mulheres que cantam, que pregam, que são muito eloquentes. De vez em quando a gente escuta umas histórias. É para nós nos vangloriarmos com o fracasso deles? Não. Que Deus tenha piedade deles. Que Deus tenha piedade de nós também. Agora que fique claro que não é a aparência, é a essência. Não é o que eu mostro ser, é o que eu sou. Porque eu posso te enganar, você pode me enganar, mas a Deus ninguém engana. Eu preciso ser um exemplo, mas acima de tudo, eu preciso ser e não aparentar ser. Para Golias, Davi era o quê? Era um menino, um atrevido, um desaforado. Como é que aquela criança ia lutar contra ele? Que valor teria a vitória dele sobre aquilo? Saul, se já era desprezado por Golias, aí sim que aumentou o desprezo. Como é que manda um trem desse para lutar comigo, um gigante, guerreiro, preparado para a guerra? Hoje mesmo, disse Golias, eu vou dar a sua carne para as bestas feras do campo e para os pássaros. E nem vai dar para muitas bestas feras. Você é tão pequenininho, não vale nada. O que foi que Davi disse a ele? Hoje, a sua carne e do exército filisteu, eu vou dar a carne de vocês, as bestas feras do campo e as aves do céu, e todos saberão que há Deus em Israel. Que a minha busca, que a sua busca, que a nossa busca seja deixar cada vez mais claro que há Deus em Israel e que a serviço dele nós nos colocamos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça com que eu e você sejamos úteis a Ele na realização dos seus muitíssimos projetos na face da terra. E até o nosso próximo Arrazoando EBD Betel.